Capítulo 2. Fiscalização a cargo do Tribunal. Seção 1. Contas do Presidente da República. Artigo 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias, a contar de seu recebimento. Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços gerais da União e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, sobre a execução dos orçamentos de que trata o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Seção 2. Fiscalização exercida por iniciativa do Congresso Nacional. Artigo 38. Compete ainda ao Tribunal, inciso 1, realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Inciso 2. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas. Inciso 3. Emitir, no prazo de 30 dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 72 da Constituição Federal. Inciso 4. Auditar, por solicitação da Comissão, a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou comissão técnica de qualquer das casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. Seção 3. Atos sujeitos a registro. Artigo 39. De conformidade com o preceituado no artigos 5º, inciso 24, inciso 71, incisos 2 e 3 do artigo 73, in fine, 74, parágrafo 2º, 96, inciso 1, a linha A, o 97, 39, parágrafo 1º e 2º e 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: inciso 1. Admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Inciso 2. Concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 40. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, por sua ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando o prazo na forma estabelecida no regimento interno para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito.
Seção 4. Fiscalização de atos e contratos. Artigo 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe para tanto em especial. Inciso 1. Acompanhar pela publicação no Diário Oficial da União ou por outro meio estabelecido no regimento interno. A linha A. A lei relativa ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a abertura de créditos adicionais. A linha B. Os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no artigo 38 desta lei. Inciso 2. Realizar por iniciativa própria, na forma estabelecida no regimento interno, inspeções e auditorias, de mesma natureza que as previstas no inciso 1 do artigo 38 desta lei. Inciso 3. Fiscalizar na forma estabelecida no regimento interno as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 5. Fiscalizar na forma estabelecida no regimento interno a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Parágrafo 1º. As inspeções e auditorias de que trata esta seção serão regulamentadas no regimento interno e realizada por servidores da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 2º. O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o resultado das inspeções e auditorias que realizar para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. Artigo 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto. Parágrafo 1º. No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para a apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado, supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 4 do artigo 58 desta lei. Artigo 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o relator ou o tribunal, inciso 1, determinará as providências estabelecidas no regimento interno, quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada tão somente falta ou impropriedade de caráter formal. Inciso 2. Se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 3 do artigo 58 desta lei. Artigo 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo 1º. Estará solidariamente responsável
autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a 1 ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quanto os considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Artigo 45. Verificada a ilegalidade do ato ou contrato, o tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Parágrafo 1º. No caso de ato administrativo, o tribunal, se não atendido, inciso 1, sustará a execução do ato impugnado. Inciso 2, comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 3, aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 2 do artigo 58 desta lei. Parágrafo 2º. No caso de contrato, o tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 3º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato. Artigo 46. Verificada a ocorrência de fraude, comprovada a licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar por até 5 anos de licitação na Administração Pública Federal. Artigo 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará desde logo a conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no artigo 93 desta lei. Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em separado das respectivas contas anuais.